Estamos de volta! E vamos falar de uma coisa que as pessoas não gostam muito, que é declarar, fazer suas declarações de imposto de renda pelo seguinte, veja bem. Nós sabemos que as pessoas, ao fazer sua declaração, algumas têm que pagar, outras não têm que pagar, umas têm isenção, outras não têm isenção, mas que hoje em dia não se pode mais fugir porque tudo é interligado. Até uns tempos atrás ainda a pessoa, vou sonegar o aluguel tal, ou vou sonegar a minha poupança Y. E sonegar e declarar não quer dizer necessariamente que você tenha que pagar. Declarando, você tem, sabendo de onde vem a fonte, você tem que fazer a comparação de onde que veio. Mas quem vai explicar um pouco mais pra gente aqui é o Rubens Gomes, que está aqui com a gente, que é contador, e que hoje conseguiu, apesar da loucura, que a declaração termina agora dia 30, apesar da loucura, ele ainda conseguiu vir aqui falar com a gente. Isso mesmo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você explicar um pouco da declaração. As pessoas temem, por exemplo, assim, se eu colocar 200 mil na poupança, oriundas de uma venda de um X lá, de um terreno. Certo. Então, que sobre aquele 200 eu tenho que pagar X% de declaração de imposto de renda. Mas ao declarar e vir, a declaração precisa saber da fonte. Você estourando X valor é que você paga um percentual. É assim ou não? Mais ou menos é isso que ocorre. Quando você vende esse terreno, você tem que fazer uma seguinte avaliação. É o imposto de renda sobre ganhos de capital. Então, se você vendeu, supondo, um terreno que no seu imposto de renda estava avaliado por R$ 100.000 e você vendeu por 180, essa diferença de 100 para 180, você tem que avaliar para pagar um imposto, que é 15% sobre o valor da diferença. E muitas pessoas, quando fazem isso, ao longo do ano, esquecem que essa avaliação tem que ser feita no mês que ocorre o fato. Então, se você vendeu um imóvel agora, um exemplo, em março de 2019, se tiver que recolher esse imposto, recolhe em abril. No ano subsequente, você tem que apresentar essa informação na declaração anual. Eu já tive situações em que as pessoas vieram com as informações que ocorreu venda de imóvel no ano anterior. Como não houve essa declaração individual, tem que pagar os juros e multas sobre o fato que não fez na época. Então você pegou uma informação, um detalhe muito importante, é um erro que acontece, que prejudica de forma desnecessária ao contribuinte. Porque já é um roubo, não? Que entre nós, né? Lógico, para você estar em casa, já é um roubo você pagar 15% em cima de um valor. Isso é pior que a agiota. Ou esse governo nosso é pior que a agiota. Com Porque certeza. você pagar em cima de um valor que você sofreu para ganhar, quando você vende 15%, é um assalto sem ser a mão armada. Mas se você não pagar, você está ferrado. Então tem que pagar. Então veja bem, mas se pagar o valor, se vender pelo valor que está ali na escritura, não paga. Daí não tem ganho. Não tem ganho. Não tem imposto. Se você pegar esse valor da operação da venda e aplicar na poupança, você declara a poupança. Então, daí é fácil. Você, de um lado, você tem a aplicação do seu dinheiro, aonde você deixou, e do outro lado você explica de onde veio, ou seja, da venda de um imóvel. Certo. Mas aí, nesse caso, quando há, por exemplo, fora esse ganho de capital que você falou, se é pelo valor, não paga nada. Não paga. Não paga nada. E esse ganho, muitas vezes, você tem que avaliar a situação de cada imóvel. Um exemplo, se o seu imóvel for adquirido em 1969, um exemplo, estaria há 40 anos no seu imposto de renda. Independente do valor da venda, você é isento. Existem muitas situações. Mas a isenção só se dá a partir de 40 anos? Ou, não. Ou antes? Tem situações. Então, cada situação é uma situação. Um exemplo. Se você tem um único imóvel e o valor chega a 440 mil, também é isento. Existem outras situações. Até eu tive esses dias muitas situações assim.
ele teve um ganho grande na venda do imóvel e parte desse dinheiro auferido pela venda, eu vou comprar outros imóveis. Daí o que acontece? Essa informação é relevante, deduz no cálculo do custo, reduz o imposto. Porque na verdade você vai trocar um imóvel anterior aí, por outro. aí depende o valor que tem. Isso. Dos 100 mil, no caso, aquele que você citou. Isso. Se esses 100 mil for usar para comprar um outro terreno... Daí você não tem... E se não for feito na época, assim, por exemplo, se eu for fazer que nem essa... Eu vendi em março, aproveitando o que você falou. O exemplo. É. Aí eu vou comprar esse terreno só dali um ano. Existe um aspecto temporal. Ah. Esse aspecto é o seguinte, se nos próximos 180 dias, ou seja, 6 meses, você comprar outro imóvel, você fica isento. Se você comprar no 7º mês, Já não ia mais. já não tem mais. Certo. E existe outra situação. É que as pessoas, me parece, assim, faziam muito uma jogada de comprar uma casa, vamos supor, no valor de 200 mil e colocar 100 na escritura. Tá. Faziam isso, né? Não sei se ainda fazem. Fazem, eu sei que faz, infelizmente fazem. me parece que é justamente para não pagar, para pagar menos imposto, né? Ou não sei por que fazem isso. Existe uma situação. Esses dias foi me visitar um contribuinte, ele fez justamente isso. Ele declarou por um valor menor para pagar um imposto de transmissão de bens menor, só que ele se esquece que a hora que for pegar esse bem que está valorizado por menos e for vender... A desgraceira vai ser maior, não vai? Então, o imposto que ele economiza é 4%. O que ele vai pagar é 15%. É 15%. Você prefere pagar 4 ou 15? É melhor você pagar... Mas na hora eu acho que as pessoas, ou elas não têm esse esclarecimento... Por isso que tem que ter um atendimento especializado. Especializado, justamente. Ou elas não têm esse atendimento, esse esclarecimento, Claro. ou elas pensam assim, não, eu vou economizar 4, mas elas não sabem lá para frente. Ou também algumas pessoas acabam comprando um imóvel porque é para a vida inteira. Aí acaba ficando ali, acaba ganhando 4 e não paga 4, e daí é para a vida inteira, e daí depois fica lá para herdeiros e coisa arada e tal. A maioria dos casos que nós temos visto, ela erra nessa avaliação. Erra, né? É a mesma coisa que for, assim, por exemplo, aproveitando, não tem nada a ver com declaração de imposto de renda, mas vou aproveitar. É a mesma coisa se a pessoa for transferir, por exemplo, assim, eu tenho os meus herdeiros e eu quero transferir em vida, deixar para eles em vida. Eu faço uma transferência de imóvel ou eu tenho que efetuar uma venda desse imóvel mesmo que não haja dinheiro? Bom, aí tem que ter um atendimento contábil, jurídico. Daí você pode fazer o quê? Um testamento, fazer um formal de uso. Você pode fazer Usufruto? usos e frutos, né? Você não vai pagar imposto de renda disso. Mas se eu quiser fazer assim, para não ter briga, não deixar testamento, Isso. mas eu quiser assim deixar, para esse eu vou deixar uma casa, para esse um apartamento, para esse você vou deixar... pode fazer nessa situação um adiantamento de herança. Mas esse adiantamento de herança, eu passando para a pessoa em questão, eu assim tem um valor que é pago? É só o imposto para o Estado que é pago. Ah, tá. Porque assim, eu sei de pessoas que fazem isso, principalmente Imposto sobre doações. eu sei de pessoas que fazem isso, tipo assim, porque a pessoa acaba que ela prefere deixar em vida tudo resolvido. Mas isso é muito importante e é muito mais prático. E muito mais prático. Para quem recebe o bem, não tem questão de imposto de renda. Ela não deve se preocupar com o imposto de renda. Porque ela está recebendo uma doação, ela não precisa provar para o imposto de renda que ela tem dinheiro, porque ela ganhou. Ganhou. Né? Só ela tem que colocar isso, inserir no seu imposto de renda, tem uma coluna a partir própria. de então. Isso. Né? Um exemplo, eu recebi 600 mil reais em bens. Então, eu vou declarar que eu tenho agora 600 mil reais em bens, mas também que eu recebi 600 mil. A Receita faz muito essa comparação. Da onde você ganhou, como que você ganhou e aonde você aplicou. Certo.
Usos e fontes que nós Mas assim, avaliamos. então eu acho melhor também isso, porque por mais que eu deixe meu testamento para X, Y, Z, lá na frente um pode achar que não, ficou mais para um, mais para outro e acaba dando uma briga, não é? Com certeza. Então, assim, havendo Consenso. um consenso, até porque eu acho que se você doar em vida, a pessoa não vai questionar, porque é meu, eu dou para quem eu quiser, não é? Com Não é? certeza. E eu acho que herdeiro não tem direito a nada. Herdeiro tem que trabalhar e fazer o seu capital. E não ficar brigando pelo dinheiro do outro que construiu. Porque se eu trabalho, eu deixo para quem eu quiser, embora aqui no Brasil não possa, né? Que o Brasil é outra lei que não é igual aos Estados Unidos. Mas assim, os herdeiros se preocupam muito com o dinheiro que não é seu. Porque na verdade não é dele o dinheiro, não é? O dinheiro é de quem construiu aquele dinheiro. De quem Justamente. trabalhou por aquele imóvel, por aquele bem, por aquele dinheiro, por aquele carro. Agora os outros se matam por um dinheiro que não é seu. Mas vamos Com falar do certeza. imposto de renda então. Agora, dia 30, termina. Sim, Até quanto está isento de declarar? Porque isento não quer dizer que não tem que declarar, né? É. Isento tem que declarar, só que não precisa pagar, é isso? justo. Nós temos várias situações. Quem tem rendimento até R$ 28.559 fica isento. Rendimento tributável. Nós temos outras situações. Você recebe rendimento isento acima de R$ 40.000, você tem que declarar. Não significa que teve rendimento com imposto de renda retido. E mesmo que você não tenha nenhuma forma de rendimento, e você tenha bens que chega a R$ 300.000, em função de você ter os bens que você é obrigado a declarar. Então, nós temos várias situações que tem que ser analisado caso a Caso caso. a caso, né? As situações, por exemplo, Por isso que eu sempre digo assim, é melhor você pagar uma pessoa especializada que nem... Claro. Não é? Do que você cometer um erro por querer economizar 200, 300, não sei quanto é que custa uma declaração, mas deve ser, assim, vamos fazer R$ 200, R$ 300, sei lá, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E você acaba, por economizar aquilo, você acaba querendo fazer declaração sozinho, não é? E no sozinho você acaba pondo alguns dados que contradizem. sim. E você ou cai na malha fina, ou você acaba pagando imposto, às vezes, sem necessidade de pagar. até esse fato que você salientou é importante, as penalidades. As penalidades, elas chegam a 75% sobre o erro, a título de multa. Que é outro roubo do governo, que é Fora de outro roubo do governo. Fora além da aplicação de juros. E o que leva a isso? É você omitir declarações. Você esquecer de lançar um aluguel, porque achar que a pessoa não vai lançar. Quem paga tem que declarar que pagou. Se você não declarar que recebeu, essa comparação... Não fecha. Não fecha. O que acontece? A Receita te manda um comunicado. Olha, o seu imposto está com uma omissão de receita. Porque às vezes, isso até às vezes não é malandragem, assim, não é? Não. Às vezes é esquecimento mesmo, não Eu é? já tive situações que a pessoa Esquece omitiu, às vezes. Não por querer, às vezes, não é? involuntariamente, Isso. outras voluntariamente. Sim. Outro tipo de erro é você declarar dependentes em que eles têm renda própria. Então, você só declara o dependente que tem a dedutibilidade. Mas você tem que declarar a renda dele. Daí, o que acontece? O fisco, automaticamente, isso faz de forma mecânica e automatizada pelos seus computadores, vão ver. Você esqueceu de lançar o rendimento do seu dependente. Com isso, houve uma omissão de rendimentos, que isso vai fazer uma penalidade de 75%, e às vezes essa omissão faz com que se suba a sua alíquota. Então, a surpresa que você pode ter é muito grande. Mas assim, por exemplo, a Receita, ela não chama a pessoa até a título de esclarecer, ela já multa? No caso de uma omissão dessas, que pode ser, às vezes, de esquecimento? Eu já vi várias situações dela apresentar comprovantes, e esses comprovantes ele multa, ou a simples divergência.
Então, vai caso a caso. Em geral, vem a multa. Em geral, é a multa de 75%. O que, eu volto a dizer, outro roubo, porque assim, é a mesma coisa você ficar devendo numa empresa um imposto simples. Se você não paga no mês, no outro mês 50% de multa, e juro, e confusão, e vira uma desgraça. Que é pior, Isso ó, mesmo. não tem agiota pior no Brasil do que o governo. O governo é o pior agiota, e daí ele fica contra a agiotagem, fica contra o jogo cassino, jogo clandestino. Se ele é o pior, tem que deixar o povo que se vire. É por causa disso que nós temos sempre uma preocupação muito grande quando na elaboração do imposto de renda. Eu falei 75, né? Mas existem previsões que ele pode chegar até 225% de multa. Uma situação simples, 75%. Então, esse erro da omissão de rendimentos, você declara dependentes que está na declaração da sua esposa. Se você tem uma esposa e tem filhos, você não pode ter os dois dependentes nas duas declarações. É um só. E hoje, com um monitoramento cada vez mais acirrado da Nossa, hoje em Receita, dia, se você respirar, você já sabe. o filho já tem o CPF quando nasce. É. Antigamente, só a partir de 12 anos, 14. Hoje não, ele é obrigado quando nasce. Esse cruzamento hoje é incrível. Eu tenho acompanhado nesses últimos 25 anos que atendemos como evoluiu a tecnologia de fiscalização. É verdade. É incrível. É incrível, e justamente por quê? Porque é dessa fiscalização, desses pagamentos, é que o governo pode pôr 500 mil numa mala, levar para um lugar, encontrar num apartamento não sei quantos milhões, por isso que pode, que cada um divide a sua metade. Nem todos os políticos são desonestos, mas 99%, talvez um pouco menos, ou são. E daí, paga quanto, a partir de quanto? Você falou lá dos 200, a partir de... eu sei que tem de 15%, aí 20%, 25%, não é? Isso. Daí, conforme o seu rendimento, ele vai subindo, chegando a 27%. 27%? É isso. Então, às vezes, a pessoa tiver, por exemplo, em cima de lucros, é isso, 27% ou não? Não, o imposto de renda sobre o rendimento. Acontece o quê? Você tem que identificar a sua renda, o que é possível deduzir. E o que é possível? Médicos, dentistas, hospitais, planos de saúde. Né? Então, se analisa como total de rendimento, total de dependentes admissíveis para fins de imposto de renda e as suas despesas legais. Após isso, se define a base de cálculo. Nesse sentido, se aplica o imposto. Eu esqueci de frisar naquele ganho de capital. O 15% da menor tabela. Conforme o ganho de capital, esse percentual vai subindo. Então, independente da declaração. Isso. Então, nós o que sempre alertamos? Temos que ficar atento com o imposto de renda. Sempre olhe um profissional adequado, experiente. Por mais simples que possa parecer, e nos deparamos, às vezes, pessoas que dizem o seguinte: uma declaração leva 15 minutos para fazer. Eu tenho só uma fonte de renda. É relativo, mas isso está a tua vida. Então, cuide bem dela. Não deixar para agora, que essa última semana, esses últimos dias aí, eu sempre falo que marmelada na hora da morte mata, não mata? Mata. Porque a pessoa come com tanta vontade que morre entalada a marmelada na garganta, não é? Então, assim, eu sempre acho isso também, que você tem que ir juntando os seus documentos durante o ano. E eu falo isso porque eu sou uma desgraça de juntar documento não junto, só que assim, como eu sei que eu sou atrapalhado, quando começo a abrir a declaração, eu já vou lá, para saber o que eu preciso, o que eu não preciso, que daí eu vou fazer o CATS dos documentos que faltam. Eu sei que estão em algum lugar, mas eu não guardo certinho. Aí eu vou, mas eu sempre, no máximo 30, 40 dias antes, eu entrego tudo, para evitar que daí procure um documento em cima da hora e eu não acho.
Eu tenho... Como eu sei que eu sou desorganizado, eu tenho que ter medo de mim, não do profissional que faz para mim. O profissional que faz para mim, ele sabe tudo e faz certinho. Só que eu tenho que ter medo de mim, porque eu sou desorganizado. Então, eu, há 30, 40 dias antes, já começo... Mas eu entrego tudo sempre certo, nunca deu problema na minha declaração, que bom, porque eu entrego toda a documentação. E se porventura haja falta de um e outro, eu tenho 40 dias para saber onde é que ele está. Certo. Ou buscar, de repente, uma segunda via, alguma coisa que precise, isso não é? Muito importante. É. Eu tenho clientes que chega a ser até um pouco engraçado. Ele chega com uma gaveta. Ó a minha gaveta. Tá aqui tudo aí. Mas esse é organizado, não é? Ele Esse chega com uma gaveta para mim. Eu não sei. Eu tento fazer isso, só que eu arrumo mais 5 gavetas. E aí mais as gavetas, mais as caixas, aí eu não me acho. Mas dentro da minha desorganização, eu me acho. Claro, Sabe? todo mundo sabe. Só que eu preciso de dias para me achar. Em cima da hora, eu não acho. Então, por isso que eu falo para você, que pessoas que nem eu, assim, que são desorganizadas que nem eu, tem que se dar esse tempo de 30 dias, pelo máximo, no mínimo. Nós estamos esquecendo de citar algo muito importante que faltou nessa conversa. Quando você declara aumento de bens, você não pode esquecer as suas origens. Se você aumentou seu bem em R$1 milhão e a sua renda foi só 500 mil, você tem que analisar o seu imposto de renda. Essa diferença entre renda e aplicação, nesse exemplo simples, de 500 mil para 1 milhão de aumento, ele é tributável. Às vezes o que acontece? Você esqueceu de declarar uma herança, por exemplo. Ou esqueci de declarar, aconteceu comigo, eu esqueci de declarar trabalhos extras que eu fazia fora da TV em outras cidades. Justo. E eu, como era amigo dos prefeitos tal, que ia fazer matéria de coisa e tal, eles me pagavam e eu nem pegava recibo. Isso sabe? mesmo. E aí aconteceu comigo isso. O que eu tive? Por isso que o meu tempo antes me resolve. Quando ela chegou e disse assim, mas escute isso, eu falei, mas da onde esse dinheiro? Não me lembrava. Eu falei, mas rapaz, como é que pode ter aparecido esse dinheiro? Aí fui ver, comecei a analisar. Aí o que eu fiz? Deu tempo de ir nos lugares que eu havia feito, pegar os recibos e aí ficou tudo certo. Nós temos várias situações assim. A pessoa, puxa, mas eu comprei esse imóvel com o dinheiro que eu ganhei do outro. Mas onde que está essa renda, né? Assim, para quem não entende é complicado. Para quem entende já sabe, te tirou daqui, pôs ali, deu tudo certo, não é? Justamente. Que nem você que vai fazer declaração já faz há muito tempo, você já sabe, se comprou um terreno lá e pegou daqui, deu elas por elas, tá tudo certo. Justamente. Agora não pode comprar sem saber onde veio o dinheiro, não é? Justo. Então, meu querido, muito obrigado. E lembrando para as pessoas que, tem o que mais? 2 dias, né? Isso, até o dia 30. Nós estamos atendendo sábado e domingo. Sábado e domingo e madrugada dentro, não é? Se precisar. Só que chega um momento que congestiona tudo, não congestiona? Congestiona. E aí a desgraceira está feita. Então, se você está nesse rol aí de última hora, tome como experiência e para o próximo ano já procure o Rubens antes para já fazer sua declaração antes e ficar tranquilo. E se for que nem eu, desorganizado, e puder, vai achar e daí tudo certo também, certo? Com certeza. Obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade. 2 minutos, a gente volta. Well, I just can't help myself.